Mais uma noite chuvosa e sinistra na cidade. Você está ouvindo o Barão das Sombras. Tem um conto ou um relato de terror? Se tiver coragem de ouvi-lo aqui, basta nos enviar. Agora, pegue os fones de ouvido, apague as luzes e... Não tinha certeza de onde postar essas histórias, então decidi compartilhá-las aqui. Faz já alguns anos que eu trabalho como agente em um serviço de busca e resgate em florestas nos Estados Unidos. Então, eu vi e vivi muitas coisas que certamente vão lhes interessar. Tenho um histórico muito bom de encontrar pessoas desaparecidas. Na maioria das vezes, elas simplesmente se desviam do caminho ou escorregam por um pequeno penhasco e não conseguem encontrar o caminho de volta. Porém, a maioria delas já ouviu a velha história de fique onde está. Então, não vou muito longe. Mas eu tive 2 casos em que isso aconteceu. Eles me incomodam muito e eu os uso como motivação para obter mais eficácia nos meus novos casos de busca e resgate de pessoas dadas como desaparecidas. A primeira situação é referente a um menino pequeno que foi colher frutas com seus pais. Ele estava com a sua irmã e os 2 desapareceram no mesmo momento. Eles apenas saíram do campo de visão dos pais por alguns segundos, o que foi suficiente para que ambos sumissem. Os pais, incapazes de os encontrarem, rapidamente nos pediram ajuda. Então, nos juntamos a eles e fomos vasculhar a área e encontramos a menina muito rapidamente. Quando perguntamos a ela por onde seu irmão tinha ido, ela respondeu que ele foi levado pelo homem-urso. Segundo o relato da menina, ele lhe deu frutas e lhe disse para ficar calma, pois ele apenas queria brincar com seu irmão alguns momentos. E a última vez que ela viu seu irmão, ele parecia calmo e estava sobre os ombros do homem-urso. Claro que imediatamente pensamos em um rapto, mas nós jamais encontramos o menor traço da presença do outro ser humano naquela área. Ao mesmo tempo, a menina insistia que não se tratava de um homem normal. Ele era grande e seu corpo coberto de pelos, como um urso, e seu rosto era estranho, disse ela. Procuramos naquela área por semanas. Foi uma das operações mais longas que já realizei, mas nunca encontramos um único vestígio daquele garoto. A outra situação foi de uma jovem que estava caminhando com a mãe e o avô. Segundo a mãe, sua filha subiu em uma árvore para ter uma visão melhor da floresta e nunca mais desceu. Eles esperaram na base da árvore por horas, chamando o seu nome antes de pedir ajuda. Mais uma vez, procuramos em todos os lugares e nunca encontramos nenhum vestígio dela. Não tenho ideia de onde ela poderia ter ido, e nem por que a mãe e o avô não a viram descer. Algumas vezes, realizei buscas com cães e eles tentaram me levar direto para cima de penhascos. Nem colinas, nem mesmo rochedos. Penhascos retos e íngremes, sem possibilidade de apoio para as mãos. É sempre desconcertante e, nesses casos, geralmente encontramos a pessoa do outro lado do penhasco ou a quilômetros de distância de onde os cachorros nos levaram. Tenho certeza que há uma explicação, mas é meio estranho. Um caso particularmente triste envolveu a recuperação de um corpo. Uma menina de apenas 9 anos caiu de um barranco e foi empalada por uma árvore seca morta. Foi um acidente totalmente estranho, mas nunca vou esquecer o som que sua mãe fez quando contamos a ela o que tinha acontecido. Ela viu o saco para cadáver,
sendo colocado na ambulância, e soltou o gemido mais assustador e de partir o coração que eu já ouvi. Era como se sua vida inteira desabasse ao seu redor e uma parte dela tivesse morrido com sua filha. Eu ouvi de outro oficial de resgate que ela se matou algumas semanas depois do que aconteceu. Ela não suportou viver com a perda de sua filha. Eu fui junto com outro oficial de resgate em certa ocasião, porque recebemos relatos de ursos na área, mas estávamos procurando um cara que não tinha voltado para casa quando deveria, depois de uma escalada. Realizamos uma subida bastante difícil para chegar onde imaginávamos que ele estaria, e acertamos. Encontramos ele preso em uma pequena fenda, com uma perna quebrada. Não foi muito agradável, pois ele estava lá há quase 2 dias e sua perna estava, obviamente, infectada. Porém, conseguimos colocá-lo em um helicóptero. Mais tarde, eu ouvi de um dos paramédicos que o cara estava absolutamente perplexo e relatou sobre como ele estava indo bem em sua escalada, até que chegou ao topo e, de repente, viu que um homem estava lá. Ele disse que esse homem não tinha equipamentos de escalada e usava um casaco e calças de esqui. Mesmo surpreso, ele caminhou até o tal homem e, quando ele se virou, disse que não tinha rosto. Estava apenas em branco. Foi nesse momento que, aterrorizado, ele correu para se afastar e caiu. Afirmou também que podia ouvir o homem durante toda a noite, descendo a montanha e soltando uns gritos abafados horríveis. Uma das coisas mais assustadoras que já aconteceu comigo envolveu a busca por uma jovem que se separou de seu grupo de caminhada. Ficamos fora até tarde da noite, porque os cachorros haviam sentido o cheiro dela e, quando a encontramos, ela estava enrolada sob um grande tronco apodrecido. Além de ter perdido os sapatos e a mochila, ela estava claramente em choque. Porém, não tinha nenhum ferimento e conseguimos fazê-la caminhar conosco de volta à base de operações. Ao longo do caminho, ela ficou olhando para trás e nos perguntando por que aquele homem grande de olhos negros estava nos seguindo. Não conseguimos ver ninguém, então simplesmente descartamos isso como um estranho sintoma do choque pelo qual ela estava passando. Mas quanto mais perto chegávamos da base, mais agitada a mulher ficava e me pedia para dizer ao suposto homem para parar de fazer caretas para ela. A certa altura, ela parou, se virou e começou a gritar para a floresta, dizendo que queria que ele a deixasse em paz e que ela não iria com ele e também não nos entregaria a ele. Finalmente conseguimos que ela continuasse se movendo, mas começamos a ouvir barulhos estranhos vindos de todos os lados. Era quase como uma tosse, porém mais ritmada e profunda, como o som de um inseto. Não sei bem como descrever isso. Quando estávamos bem próximos da base, a mulher se virou para mim e seus olhos estavam tão arregalados quanto eu posso imaginar que um humano poderia abri-los. Tocou meu braço e disse: "Ele mandou você acelerar. Ele não gosta de olhar para a cicatriz em seu pescoço." Tenho uma cicatriz muito pequena na base do pescoço, mas está quase toda escondida sob o colarinho, e não tenho ideia de como essa mulher a viu. Foi logo depois dela me falar isso que eu ouvi aquela tosse estranha bem no meu ouvido e quase pulei fora da minha pele. Então eu a empurrei para caminhar, tentando não mostrar o quão assustado eu estava. Mas devo dizer que fiquei muito feliz quando deixamos a mata naquela noite. Esta é a última história que contarei e provavelmente é a história mais estranha que tenho. Bom, eu não sei se isso é verdade em todas as unidades de busca e resgate, mas na minha é uma coisa normal que encontramos. Você pode tentar perguntar sobre isso com outros oficiais, mas mesmo que eles saibam do que você está falando, provavelmente não dirão nada a respeito. Nossos superiores nos orientaram para não falar sobre isso,
E a essa altura, nós nos acostumamos tanto que nem parece mais estranho. Em quase todos os casos em que estamos realmente longe da base, estou falando de 50 quilômetros ou mais, em algum ponto encontramos uma escada no meio da floresta. É quase como se você pegasse as escadas de sua casa, recortasse e colocasse na floresta. Perguntei sobre isso na primeira vez que vi algumas, e o outro oficial apenas me disse para não me preocupar com isso, que era normal. Todos a quem perguntei disseram a mesma coisa. Eu até queria dar uma olhada nelas, mas me disseram com muita ênfase que nunca deveria chegar perto de nenhuma delas. Então, agora eu meio que ignoro quando as encontro, e me parece que isso acontece com muita frequência. Fato, caros ouvintes do Barão das Sombras, é que tenho muitas histórias, e suponho que, se houver algum interessado, contarei algumas delas amanhã. Se alguém tiver teorias sobre as escadas, ou se você também as viu, me avise.